Sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas ao podcast Construir para Vender, o podcast onde você aprende a construir, proteger e multiplicar o seu patrimônio através da incorporação imobiliária. E hoje nós vamos tratar aqui sobre os 5 principais temas, os 5 principais assuntos que são dúvidas lá na comunidade Domus. E para debater isso, para trazer as respostas, a discussão sobre esses assuntos, sobre esses temas, a equipe de mentores aqui da CP8 Educação, Matheus Saldanha, Fabrício e João Delgado, nosso querido senador. Boa noite, como vocês estão? Noite. Tudo bem? Boa noite, tudo boa certo, noite. graças a Deus. Tudo certo. Beleza. Boa noite, tudo certo. Como sempre, muito metódico, muito pronto. É. Né? Vamos pro conteúdo, né? Bora. Bora! Bora, pai. Hora do show. Vamos lá. Nosso querido João aqui, que às vezes é senador da República, nosso senador Moura, às vezes é o Bambam também, que tá em alta, né? Tá em alta, Tá, agora não precisa, tava, né? Não, tá em alta, né, pai? Tá em alta. Tá em alta. Bom demais, bom demais. Pessoal, o objetivo hoje é realmente a gente passar aqui. Eu tô com, até por isso que eu tô com o notebook aqui, nessa mesa diferente, tá sem o Léo, né? Talvez não seja o primeiro que você tá vendo aqui. O Léo tá fazendo outro... Não, mentira, outro implante. Não, brincadeira. Vamos passar aqui realmente pelos principais assuntos, dúvidas que estão aqui na comunidade Domus, o ouro da comunidade, a área de membros, onde o incorporador pode aí postar a sua dúvida, tanto outros incorporadores espalhados por todo o Brasil entram com uma contribuição, ou até mesmo a nossa equipe mesmo aqui da CP8 também sempre entra para estar validando, entendendo se as respostas estão assertivas, ou quando a gente mesmo entra com a resposta. Tá certo? Mas antes de a gente poder entrar aqui na primeira dúvida, eu preciso te fazer um convite, que é para o CP8 Summit, o evento de incorporação imobiliária da CP8, que vai acontecer entre os dias 13 e 15 de setembro, em São Paulo, onde tanto nós, time de mentores, quanto convidados externos, vamos estar aí apresentando as estratégias que estão levando o sucesso, que estão trazendo, né, eficiência, seja na hora de a gente captar o recurso, seja na hora de definir o produto, seja na hora de contratar um engenheiro e assim por diante, na hora da venda do seu empreendimento. O que está dando certo aqui, seja na CP8, seja também para os nossos mentorados na Mentoria Alavanca. Tenho certeza que vai fazer muito sentido você estar conosco lá. É um evento presencial, é um espaço físico, a gente tem limitação de vagas, né? São 1.000 vagas apenas. Boa parte já foi preenchida, acho que já deve estar no 3º, 4º, 5º lote. Então é importante que a equipe vai deixar aqui em algum local, seja um QR Code ou link, para que você possa entrar, conhecer, saber mais e, obviamente, não deixar de fazer a sua inscrição. CP8 Summit, entre os dias 13 e 15, são 3 dias imersivos ali nas estratégias que estão dando certo, tanto nós quanto de mentorados, como eu falei, e você não deve perder, tá certo? Senhores, turma, podemos ir para a primeira dúvida? Vamos lá. Bora, pai. Bora. Boa. Legal. Um primeiro ponto que é um primeiro assunto, um primeiro tema que traz, que tem bastante dúvida lá na comunidade, é uma das etapas que a gente sabe aqui que o incorporador deve ter muita atenção, que é quando está se definindo a ideia de negócio, né? Então eu vou trazer um primeiro ponto aqui e nós vamos tratar aqui de discutir ela e esmiuçar ela o máximo possível para que a audiência possa estar entendendo o que a gente considera aqui quando, por exemplo, né, é o ideal quando a gente está definindo o produto ideal. Eu acho que só para... quais serão os pontos macro, os temas macro perfeito. que a gente vai tratar de cada... Boa. Que agora você falou primeiro definição de produto ideal, né? Perfeito, boa. O primeiro ponto vai ser sobre definição de produto ideal. Depois nós vamos ter uma outra dúvida que é muito frequente lá na comunidade, que é sobre financiamento. Escolha e aquisição de terreno, tá? Outro ponto importante, fundamental para o incorporador. Captação de recursos, né? Tenho certeza aí que é uma dor de muitos, assim como a gente vê na própria aqui na comunidade, e também a parte de venda do imóvel, né? Esses 5 temas aí que têm sido os mais frequentes, é aqueles os quais mais aparecem dúvidas lá na comunidade. Tenho certeza que você vai aprender muito
com a dúvida dos outros, porque isso é uma forma, né, de a gente crescer e aprender, poder compartilhar, enfim, seja a nossa dúvida, a própria comunidade tem muito desse intuito, né, Matheus? Ter esse compartilhamento, né? Como a gente falou, é uma dúvida de um... A gente vai ver até aqui a localidade que ele está. São outros incorporadores de outras regiões do país que ou estão vivendo aquela etapa, né? Ou já viveram ela, já vivenciaram aquela dificuldade, já vivenciaram aquela dúvida e podem e entram aqui na comunidade para acrescentar, né? Para ajudar, para contribuir com o incorporador parceiro. Porque a gente vê que na incorporação não tem muito essa de concorrente, né? E a própria comunidade tem sido testemunha disso. Não são concorrentes, são de fato parceiros são empresários, né? Empresários parceiros. Legal. Pessoal, olha só o que trouxeram aqui. Estou gostando do curso, mas tenho uma dúvida que precede os primeiros capítulos. Em que bairro ou até município devo fazer o primeiro investimento com baixo risco? Tenho essa dúvida, pois vivo na zona sul do Rio de Janeiro, que já é muito construída, e mesmo em bairros a 40 minutos de carro, os terrenos existentes já são extremamente caros. Isso tem me levado a considerar investir em municípios vizinhos, onde não tenho conhecimento de mercado e temo que a dificuldade de entender a região e acompanhar um projeto tenho dificuldade de entender a região e de acompanhar um projeto à distância. Quem sabe, né? Mas preferi consultar aqui a comunidade e quem sabe já em algum vídeo ou podcast sobre esse assunto. Agradeço a comunidade. Enfim, aqui no fim pensei em escrever para o Léo Ribeiro pedindo orientação, mas preferi consultar a comunidade e também, quem sabe, pegar a orientação de algum podcast também que a gente tenha feito sobre esse assunto. Senhores, o que temos a debater sobre esse ponto? Eu acho que, se me permitirem, eu quero até começar, né? Que ele traz... a gente, muitas vezes, quando a gente cai, né? A gente sabe que a própria comunidade Domus serve como uma biblioteca, né? Aquelas quais aquela pessoa que talvez já esteja implementando ou esteja vivenciando uma determinada etapa pode aí ir lá e buscar uns conhecimentos específicos para tal. Mas a gente sabe que os momentos iniciais de viabilização, por exemplo, do empreendimento, quando você está definindo um produto, quando você está estruturando a viabilidade e assim por diante, existe um mínimo, um básico a ser feito. O que a gente chama, por exemplo, até o módulo 5, mais ou menos, do Método Domus. Acompanhar o módulo 1, onde a gente apresenta, onde o Léo apresenta a definição do produto, análise de demanda e assim por diante. E aqui eu quero linkar com esse ponto que ele trouxe, né? De que essa dúvida dele, né? Ele vive na zona sul do Rio de Janeiro, que já está muito construída, e em bairros, mesmo a bairros a 40 minutos distantes, os terrenos existentes já estão caros, né? E tem levado ele a considerar construir fora, né? Que estratégia a gente traria, né, para que ele, de fato, possa entender o mercado fora? Nada mais é do que aplicar o que está apresentado lá no módulo 0, no módulo 1 do Método Domus, na etapa 1, né, da estratégia 90D, que é ir para essa próxima localidade, para essa localidade que ele pretende, que não é ali na cidade dele, e entender esse mercado. Ele está um pouco inseguro da região dele, mas precisa ter as informações necessárias para que ele possa tomar a decisão de ir para essa cidade vizinha. Recomendação, o que a gente apresenta, o que está apresentado no Método Domus, né? Etapa 1 da estratégia 90D. Lá tem perguntas, né? Por exemplo, quantas casas estão para venda naquele bairro, naquela localidade ou naquele condomínio fechado, né? Quantas dessas casas, né, quantas casas estão para venda, quantas casas estão em construção no momento, né? Então, a gente sabe que hoje é muito importante, né, para entender qual a concorrência que a gente vai ter. Na verdade, não é uma concorrência, mas com quantos outros empreendimentos vão estar sendo ofertados semelhantes ao meu ou não, lá no momento de eu vender o meu empreendimento. Porque a gente sabe, né, por exemplo, Matheus, que quando um cliente vai para um condomínio com um corretor, ele não visita só uma obra, né? Uma casa. Geralmente ele visita mais de uma e assim por diante, até para que ele possa tomar suas decisões e assim por diante.
fiquem à vontade para apresentar qualquer ponto. Na sequência também eu vou complementando o que outros membros trouxeram aqui na resposta, para que a gente possa deixando esse ponto bem lapidado. Cara, eu vejo que eu não conheço, né, a Zona Sul do Rio de Janeiro ali, ele fala que já é muito construído, né? Uhum. O que é muito construído? Uhum. Sabe? São prédios? São loteamentos? São condomínios? São loteamentos talvez mais antigos que, né, o que é o padrão construtivo ali? Às vezes você tem um bairro nessa região dele que possa ter viabilidade para sobrados geminados, por exemplo. Eu vejo muito do pessoal tendo aquela... Muito pelo fato do Léo em si, do que é aplicado, do que é apresentado na própria metodologia, o pessoal acompanha muito o Léo e os nossos empreendimentos em condomínio fechado, casas em condomínio fechado. E isso gera uma certa... puxa um pouco a sardinha para esse lado, né? Leva o pessoal a procurar condomínio e tudo. E às vezes essa região dele não tem, né? Às vezes o estudo que ele tem que fazer é para o próprio bairro, os bairros ali ao redores ali, para identificar se ele consegue, por exemplo, ter um terreno para poder fazer um sobrado geminado, de acordo com o padrão do público local, e conseguir instalar ali um empreendimento. Esse pode ser uma forma de enxergar esse mercado. Ou não, as construções que estão saindo são prédios, as casas que tem em bairro, o pessoal quer sair dessas casas porque a segurança não está mais legal, então o pessoal está indo para apartamento, as casas são antigas, não está tendo liquidez por casas novas e tal, não tem lançamento de condomínio, não tem lançamento de loteamento, né? Então assim, tá engessado ali o local onde ele está, essa zona sul do Rio. Beleza. Aí realmente é o ponto dele ir buscar em outras regiões, em outros municípios, né? E buscar identificar nesses municípios lançamentos não, né? Mas loteamentos e condomínios, né? Onde se está construindo. Sejam casas unifamiliares ou propriamente geminados também, pode ser, para que daí ele consiga ter esse ponto de partida. E aí sim, identificando seja um bairro, loteamento ou condomínio, ele executar então o checklist, né, da estratégia 90D, justamente foi o que o Gabriel passou. E olha só que legal, cara. O Marcos, membro da comunidade, trouxe uma contribuição aí para a dúvida do Orlando, que foi o seguinte, olha só. Passei pelo mesmo problema aqui na minha cidade, onde nem cogitei iniciar devido ao valor dos imóveis e às características do público comprador, que consome muito mais apartamentos do que casas. Assim, fiz exatamente o que foi sugerido no módulo 1, utilizando o que foi passado na estratégia 90D e com base nos estudos de mercado, iniciei, através de anúncios na internet, filtrando o que fazia sentido, né? E contatando os corretores, deixando sempre claro e real o motivo do contato e o que eu buscava. Ou seja, entender o mercado. Entender o mercado. Eu não sou um comprador, quero entender o mercado. Sim. A partir daí, encontrei ótimos parceiros corretores que praticamente apresentaram a região procurada, indo nos condomínios, olhando o que havia à disposição, quantas casas para venda, né, quais as características dessas casas e assim por diante. Também valores de lotes, né, entendendo os valores praticados na localidade e que o público buscava imóveis por lá. Qual o perfil do cliente, né? Por fim, com essas informações, pude filtrar melhor a região, os condomínios, os tickets praticados, né? Qual era o valor que estava sendo praticado, o padrão do imóvel. Agora, estou em vias de adquirir o lote, já com negociação aberta e bastante seguro quanto ao mercado local. Perfeito. É trabalhoso, mas dá muito resultado. Espero ter ajudado. Boa sorte para você na sua busca. Ou seja, veja que o grande ponto eu acho que eu quero deixar aqui, para você que está com uma dúvida de que produto definir, ou sabe que a sua região não está... você não... Enfim, por N motivos, aqui no caso do Orlando, ele tinha os motivos dele, pretende analisar em uma outra localidade, o próprio Marcos também, outro membro da comunidade, que passou por uma mesma situação do Orlando,
foi lá e trouxe a forma como ele resolveu esse problema dele. Aplicou a estratégia 90D e assim por diante, a etapa 1 da estratégia. E bastante seguro quanto ao mercado local, né? Ou seja, é o que deu a segurança para ele, né? Deu a tranquilidade para ele de que ele saber de onde está pisando. Um detalhe que eu quero deixar aqui é trabalhoso, mas dá muito resultado. Trabalhoso no sentido de que a gente precisa, né? A gente tanto fala isso, né? Tem que botar a cara no sol. Não adianta. A gente Não tanto tem, fala tem isso, que né, botar a Matheus? cara No no Speed sol. 28, por exemplo, Sim. que, pô, tem que gastar uma sola de sapato ali no início. Tem, cara. Porque é tem. quando você tá realmente estudando. Sim. Você, como incorporador, você está estudando, você está desenvolvendo a inteligência de incorporador. Né? Justamente. Então é necessário. É necessário e a gente tem a prova aqui de que dá resultado. Aí até o próprio Orlando, no fim, trouxe obrigado pelos seus comentários da experiência bem-sucedida que está tendo. Selecionei uma região e estou pesquisando as características para, em seguida, contratar os corretores por lá. Porque o Marcos falou um pouquinho da estratégia que ele iniciou a forma, né? Sim. O que a gente chama aqui hoje dentro da comunidade, dentro do Speed da análise web, né? Uhum. Primeiro, poder olhar anúncios, o que está sendo ofertado de casa naquela região e assim por diante, para então Google Earth marcar. também, né? Google Earth Google também. Earth, você olhar e pelo Google Earth você consegue ver loteamentos, você consegue buscar, pô, isso aqui é um condomínio, isso aqui é um loteamento, aí você procura no Google, aí você descobre lá, às vezes você vai com o bonequinho lá, você vê, pô, condomínio tal, aí você busca lá no Google, casas à venda no condomínio tal, aí você já começa a filtrar, Exatamente. as casas são de ticket de 1,5 milhão, 2 milhões, aí já, pô, tem 5 anúncios de casa, aí no anúncio tem a imobiliária que está anunciando, aí tu entra em contato com a imobiliária, aí, cara, tu vai ligando os pontos, né? Virou uma receita, é uma receita uma de bolo receita de quase, bolo, né, cara? cara? Porque É. todo caso é isso. A gente entra para analisar pelo Google, vê se o condomínio, bem isso que o Matheus falou, descobre a imobiliária, entra em contato, visita. E aí aplica o que o Marcos mesmo também comentou aqui, que é a etapa 1 da estratégia 90D. Sim. Bacana demais, senhores. Primeiro ponto, uma forma, uma estratégia ou o caminho que é feito para você definir o produto ideal. A dúvida sobre definir um ponto é algo que recorrentemente tem aparecido aqui na comunidade. Definir o produto tem aparecido recorrentemente aqui na comunidade. E é por isso que a gente está trazendo esses principais, os que estão gerando mais discussão aí. Podemos partir para a próxima? Bora? Vamos lá. Vamos lá. Bora! Bora! Porra, João. Vai, ô, João, ajuda a gente, João. Bora. Pô, João, tem que falar, bora, pai. Hoje, enfim, tô Tá cansado, né, cansado já, mas Tá cansado. Cansar, né? Descansar, né? Descansar. Resolveu muita bucha lá ou não? bastante. Bastante. Bom Um demais. dia de cada vez, né? Vamos É lá. isso aí. E esse cabelo branco aí? Ah, cara. Hoje eu tentei até disfarçar, mas tá Eu vi tão que tu- evidente. Não. Eu tenho rapado o cabelo dos lados aqui, mas acho que não tá mais. Não tem mais Eu uso efeito. eu uso a mesma estratégia. É boa, né, É cara? boa, é boa. Raspar dos lados é pra não aparecer. Pra não Mas é um aparecer. destaque grande em cima agora. Esse é o complicado. senão Esse é o complicado. Bom demais. Quem lembra qual era o segundo ponto segundo assunto que mais aparece dúvidas aí na Financiamento. financiamento bancário. Financiamento, vamos deixar pro final, né? Será? Ah, é, né? É o tópico. Financiamento. tópico-chave. É Financiamento. aquela, né? A Pô, derradeira. financiamento- Ó, vou até mudar a aba aqui pro outro lado. Beleza. Boa. Financiamento é Então vamos muito até na requisitado. sequência, né? Vamos até nessa É, sequência. na ordem do próprio processo do empreendimento, Uhum. né? Pô, Boa. definir o local / produto ali, né? Ideia de negócio, enfim. Captação. E vamos para escolha e aquisição de terreno. Acho Boa. que Boa, essa mesmo. O membro Reginaldo traz aqui a seguinte dúvida. Reginaldo. Vamos lá. Compra do primeiro terreno. Boa tarde, amigos da comunidade. Tarde. Estou no caminho de comprar o primeiro terreno para iniciar a aplicação do método. Ó, eu quero que vocês todos aqui, né? Todo mundo tem que pegar os pontos aqui para a gente poder trabalhar sobre isso também. Agora que encontrei, preciso de ajuda. O proprietário quer 120 mil em área de 140 metros quadrados.
é o valor mediano aqui dos loteamentos da região. O que não sei fazer é a negociação. Como seria uma forma de fazer uma proposta sem ofender o proprietário, porém que seja boa? Pergunto isso, pois não tenho nada de capital e fico pensando o que oferecer na proposta. Como oferecer uma divisão justa? No método, o Léo exemplifica a negociação de um terreno para a construção de alto padrão. Aqui, porém, irei fazer para o médio e não sei como usar a mesma métrica. Alguma sugestão? Pô, sim. Então começa. Vai lá. Vamos lá. 100 e 140 metros quadrados por 120 mil reais. por 120 mil reais. Beleza. Vamos considerar que... Primeira coisa que ele vai ter que analisar nesse... É loteamento, ele fala? Loteamento, condomínio? Loteamento. Então, uma coisa que tem que se analisar nesses casos é oferta e demanda. Quantos lotes tem disponíveis, tá? À venda. Desses lotes que estão disponíveis, analisar a característica. São lotes iguais? São lotes retangulares ali, semelhantes? Ou não? Né? Ou existem lotes que têm uma vista mais privilegiada, ou esse lote tem uma clive, declive. Então vamos considerar que é o quê? Um loteamento semelhante, loteamento plano, os lotes são semelhantes e estão nesta mesma faixa de preço. A oferta e demanda, né, se a gente tem muitos lotes disponíveis, você consegue um poder de barganha maior. Né? Porque tem lotes, tem bastante produto na prateleira, você consegue ir lá e puxar um pouquinho aqui. Não, esse aqui não dá, então vou puxar um pouquinho ali e assim por diante. Né? Se é um cenário que tem poucos lotes disponíveis, a gente entende que, poxa, está concorrido o negócio. Então, nesses casos, nesses cenários de mercado, fica um pouco mais difícil. Porque daí, muitas das vezes, o proprietário, cara, quer à vista, entendeu? Não tem muito... Não. Se a procura tá grande, não tem por que ele te dar carência, deixar você dar uma entrada baixa. Então, vai muito de acordo com as condições atuais daquele mercado ali. Né? São condições mercadológicas. Não adianta vir chegar para ele só com uma receita de bolo e falar, não, amigão, dá X% de entrada, chuta lá tantos por cento abaixo que dá no peito. Não é assim que funciona. Que tu vai acertar. É, não vai. Não existe isso. Tá? Isso é coisa de guru. Ficar dando essas... Tem que entender o mercado. O que está acontecendo ali? Qual que é o equilíbrio ou desequilíbrio entre oferta e demanda, para que daí, entendendo o que de fato está girando, o que o pessoal está oferecendo, o que está saindo de negociação, né, ele consiga entender a base dos valores de entrada, de parcelamento, se parcela, se não parcela, para entender essas condições. Até porque é a partir dali que ele vai entender a abertura de um proprietário. Exatamente. E aí que entra essa questão do proprietário, que daí é encontrar o melhor perfil vendedor. Entendeu? Então, o que eu vou entregar para o proprietário? Tá, beleza. Você entendeu as questões do mercado, o que é, o que não é de valores e condições. Vou buscar o perfil vendedor. O que eu quero dizer com perfil vendedor? É um proprietário que não está preocupado em vender? É um proprietário que, às vezes, tá pagando IPTU ali? Enfim, o IPTU não digo, seria mais em condomínio, né? Mas, às vezes, se é um condomínio, o cara tá pagando taxa de condomínio e tá um pouco apertado financeiramente, tá precisando vender? Ou é um proprietário que quer se desfazer do terreno para comprar outro em outro lugar porque ele está se mudando, ou está saindo, vai embora do país ou do estado, enfim, não quer mais aquele terreno. Então, entender o perfil vendedor e buscar o perfil vendedor mais suscetível e aberto a negociações. Muitos corretores especialistas no local têm essas informações, tá? Geralmente. Eu, em todos assim, o que eu fui, eu consegui informações com corretores. O corretor, ele mandava para mim uma listinha, cara, ó, eu tenho esses terrenos aqui disponíveis. E aí, dentro da lista, já tava assim, ó, esse aqui aceita financiamento, esse aqui que é à vista, esse aqui, entendeu? Algumas são condições de negócio. O que o corretor vai te passar? Posição do lote, número, que você vai ver onde que o lote está localizado. Você vai ver metragem, medidas, né, metragem, valor e condição de negócio. Isso é básico, tá?
Isso é básico. Então, dali ele já consegue filtrar, tendo ali com os corretores as condições de negócio, ele já consegue filtrar quais são os melhores. Ah, esse aqui é à vista? Descarto. Esse aqui aceita financiamento. Lembrando que os lotes a gente está dando um exemplo aqui que são semelhantes, né? Sim. Então, esse aqui aceita financiamento. Ah, esse aqui aceita entrada mais alguma coisa. Aí tu vai selecionando alguns. Aí dentro desses, digamos que você selecionou 3, 4, 5 lotes, vai para a parte de negociação. E aí o que essa pessoa tem que buscar na negociação? Aí entra, digamos que a receitinha, vamos dizer assim. O incorporador, ele tem que buscar. Só abre um parênteses aqui. Estamos considerando também que esses lotes pela loteadora foram todos vendidos e que só tem lote na mão de cliente final. Não tem mais lote a ser vendido com a loteadora, tá? Com opção de parcelamento e tudo mais. Digamos que já foi tudo vendido, você vai comprar já de uma pessoa, né? Pessoa física, vamos dizer assim. Beleza. Chegou lá, selecionou, aí você vai para o que o incorporador tem que buscar? Tem que buscar a menor entrada possível, ou seja, a menor exposição de caixa possível. Tem que buscar uma carência, se conseguir, né? Uma carência e prazo. Se não conseguir, aí entra o equilíbrio, né? Ah, não consegui uma exposição, uma entrada baixa, por exemplo, tá, mas eu consigo prazo. E aí tem que colocar as coisas na balança. Vou dar um exemplo nosso, né? É um case do lote que a gente adquiriu no último empreendimento, na Casa Montanha. Um bairro planejado, de alto padrão, os lotes extremamente disputados. Quando eu falo extremamente disputados, os que estavam com a loteadora, em nome da loteadora, era aquele valor de tabela e não tem choro nem vela. Ele conseguia dar algumas condições de parcelamento, né? Mas não mudava o valor. 1.150.000, ponto final. Não mudava uma vírgula no valor. E não tinha. Não tem. Tentamos bater, até conversar com as pessoas com maior relevância dentro da loteadora. Não tem. Cara, esse valor a gente não muda. Por quê? Porque o bairro estava na iminência da TVO, da liberação para a obra. Ou seja, valorização. Então, cara, qual o interesse deles? Né? Não tinha. Qual o interesse deles em vender mais barato? Se vocês não quiserem, vai ter gente que vai querer. Entendeu? Porque estava com demanda. Então, ali a gente não. Então, vamos buscar outras opções. Aí a gente foi para os lotes disponíveis na mão de clientes finais. Clientes que ainda estavam pagando parcelado os lotes. E oferecendo um valor de tabela, um valor do lote abaixo do valor tabelado da loteadora. Por que eles estavam vendendo abaixo desse valor? Porque eles já estavam realizando o lucro dos seus investimentos. Já teve uma valorização e ele já queria realizar aquele lucro ali para ir para um próximo negócio, investir na empresa, o que for. Aí a gente entrou no perfil vendedor. Tinha perfis e perfis. Perfeito. E a gente entendeu que, mercadologicamente falando, o que a gente tinha que buscar era terrenos de proprietários e não da loteadora, para conseguir valor abaixo da tabela, né? Mas a gente entendeu que, nesses casos, com a loteadora eu ia pagar 1.150.000, mas eu ia ter prazo. E com o cliente final, eu ia pagar 820.000, que foi o que a gente conseguiu, 820.000, mas sem muitas flexibilidade. Porém, como a gente estava estamos, né, utilizando financiamento para essa estratégia de negócio, a gente optou... Exato, a gente optou, não, então vamos expor esse caixa agora dos investidores para a compra desse terreno, porque, poxa, de 820 para 150 é uma diferença considerável, né? Que esse prazo ali, lá no final, a margem fica maior, né? Nesse spread, vamos dizer assim. Então a gente optou por essa condição de negócio, tá? E aí, claro, ele falou ali sobre a questão, tá, então como abordar, o que ele vai oferecer no começo, né? É aquela regrinha que eu já comentei agora, cara, é buscar menor exposição, obviamente entendendo o mercado. Então, vamos tratar um cenário, digamos que seja um cenário parecido com o nosso. Cara, o mercado está aquecido, a loteadora não tem terreno, e quem tem não quer vender, e quem está vendendo quer à vista. Não tem muita saída. Né? O que tu consegue oferecer ali, talvez, para abrir negociação, é um 15% abaixo do que ele está pedindo, para você tentar fechar num 10%, num 5%, e talvez seja à vista. Ou então, cara, veja como a negociação ela é dinâmica. Não tem uma regra, né? A gente fala muito em, tipo,
buscar dar uma entrada abaixo, sempre, né? Buscar fechar num valor abaixo, abrir negociação a um valor abaixo do que ele está pedindo, para tentar fechar aquele negócio, nem para ele nem para mim. Uhum. Entendeu? Talvez 10, 15, 20% abaixo, para tentar fechar nem para ele nem para mim. E sobre a entrada, quantos por cento de entrada, aí vai depender muito dessa situação do mercado, sabe? Se o mercado está muito aquecido, cara, entrada baixa não vai rolar. No nosso caso, não rolou, porque o mercado estava muito aquecido, então a gente teve que dar uma entrada alta. Mas em casos assim que o mercado não está tão aquecido, tem lote disponível para venda e tudo mais, buscar encontrar o melhor perfil vendedor para daí aquela pessoa que está precisando liquidar, e aí nesses casos você consegue ou um bom desconto sobre o valor final, ou então umas melhores condições, né? Que daí você consegue dar uma entrada ali de 5, 7, 10% e aí parcelar o restante. Então, o fundamento para isso que eu vejo, na minha visão, é entender o mercado. São questões mercadológicas. Elas vão ditar para onde que você vai começar a guiar a tua negociação. Boa. Até porque ele tem um ponto que ele deixou aqui, que eu acho que é um ponto que a gente também pode trazer como a ser explorado aqui, que é: pergunto isso, pois não tenho nada de capital. Sim. E fico pensando o que oferecer na proposta, como oferecer uma divisão justa. Ou seja, também é trazer esse possível terrenista para o negócio. Né? Nossa, Trazer esse terrenista para o negócio. Boa. Trazer ele como um parceiro. Né? Trazer como um parceiro. Que foi isso, inclusive, que a equipe aqui trouxe de resposta para ele. Trazer o terrenista para o negócio em uma parceria através, por exemplo, de uma SPE. Que evita, né, nesse momento, que ele possa ou que ele precise expor esse caixa. Só que para isso, adotar essa estratégia ou não está completamente ligado ao que tu trouxe no início. Que é, enfim, as circunstâncias mercadológicas. Sim. Não é, se é um momento aquecido, o terrenista não vai Não estar vai vir. querendo, né, não vai quer fazer vender. sentido para ele, ele não vai ter essa abertura para dizer assim, beleza, entro no negócio, mesmo que a realização do lucro, por exemplo, eu participando com você desse empreendimento, vai ser maior lá na frente, porque está muito aquecido. Mas é uma forma, assim, que você pode tentar trazer, né, e assim por diante. Porque ele pergunta aqui, só para a gente poder se encaminhar para a conclusão desse ponto, como oferecer uma divisão justa. Veja que ele está antecipando, eu estou resumindo também aqui o que a gente levou como equipe para ele, que ele está buscando entender como oferecer divisão justa. Para oferecer uma divisão justa para o terrenista, a gente precisa ter uma noção do quê? Do custo global desse empreendimento. Sim. Né? Ou seja, para entender quanto o terreno tem de significância, vamos dizer assim, Representa, né? ou de custo, quanto representa dentro desse custo global. Então vamos trazer um exemplo claro aqui para ele, né? E para você também que está nos ouvindo. Por exemplo, se o custo global do empreendimento ficar em R$1 milhão, né? E esse terrenista, né, entra nesta parceria, oferece, integraliza o terreno, sendo que esse terreno vale 300 mil, por exemplo, 30% do custo global. É justo, então, a gente trazer esse terrenista que contribuiu com 30% do custo global. Na hora de oferir esses lucros, é justo a gente trazer aquele que trouxe 30% de contribuição para o capital total desse empreendimento, para o custo global, né? Tem aí sua participação de 30% do lucro final. Então, respondendo diretamente o que ele trouxe, como oferecer uma divisão justa. Sim. Então, é essa proporção que o incorporador vai ter que ter em mente. Ou uma taxa mínima de atratividade. Sim. Se ele vai trazer, por exemplo, 30, digamos assim, corresponde a 30% o valor do terreno frente ao custo global, né? Porém, dá de fazer tal empreendimento de VGV tanto e vai me dar X de lucro líquido, certo? Uhum. Desse lucro líquido aqui, frente aos 300 mil que ele aportou, porque ele aportou com o terreno, né? Correto. 300 mil.
E esse empreendimento levou o ciclo 12 meses, por exemplo. Vamos supor que 10% ali 30, 20% 60 mil, né? Vamos supor que deu lá, sei lá, 400 mil de lucro, 350 mil de lucro líquido. Vamos colocar 300 mil de lucro líquido. Uhum. Se eu pegar 60 mil desses 300, que daí corresponde a... Quer ver? Que corresponde a 20% de participação, ele estaria fechando essa permuta a 20%. Correto. E esses 20% de permuta, que corresponde a 60 mil do lucro líquido, em termos de investimento, corresponde a 20% de rentabilidade. Perfeito. Entendeu? Então, poxa, se você tiver comigo nisso, eu vou te passar 20% de permuta, que vai dar 20% de rentabilidade, por exemplo, sobre os 300 mil que vale o teu terreno. Correto. Entendeu? Ao invés de... É uma alternativa, tá? Sim. Ao invés de só pegar e falar, não, se corresponde a 30%, então você vai ter 30% do lucro. Sim. Às vezes você tá deixando dinheiro na mesa. Consegue entender? 100%. É correto também, é uma forma de se fazer, mas eu também faria essa conta, Sim. sabe? De acordo com os cenários. Porque às vezes eu consigo trazer ele para o negócio oferecendo um percentual menor. 100%. Entendeu? E que ainda assim, em termos de investimento, é um bom negócio para ele. Eu só acho que é mais difícil disso acontecer. É mais difícil do terrenista aceitar, né? Mas aí eu tô, na verdade, sendo quase negligente aqui em assumir o não antes da da sim. tentativa, né? Porque realmente pode ser que seja atrativo o suficiente para o terrenista. Então com certeza essas duas alternativas. Um pouco mais difícil? Sim, né? Geralmente um permutante está relativamente atento aí ao mercado, trazendo, enfim, para a parte da realidade mesmo, né? Mas, enfim, assumindo uma máxima que a gente trabalha com investidores, né? Sim. Não diga não por ele. Exato. Não diga não por ele. E assim, cara, às vezes o lote dele já valorizou. Ele tá vendendo... Já tá ganhando lá, ele né? tá vendendo Total. a 300 mil com lucro. Ele fala assim, cara, amigão, Ainda mais tanto. você tá vendendo a 300 mil com lucro. Qual que é a perspectiva que você vai ter se você continuar com esse lote nos próximos 12 meses? Não vai entregar o que eu vou te entregar. Ele vai valorizar 20%? Pode ser que sim. Aí você realmente tem que oferecer um prêmio maior. Mas, cara, não, ele já valorizou bastante. Para valorizar 20% esse ano Vai ser difícil. é apertado. Então, cara, ó, aqui você vai ter o lucro dos seus 300 e eu te ofereço 20% a mais. Que no fim é uma permuta, por exemplo, de 20. Exato. Então, entender essa estratégia de investimento é muito importante, sabe? Com certeza. Frente ao produto que vai ser construído ali. E, além disso também, uma outra alternativa, que dá de ser... Cara, é a estratégia que a gente sempre bate, que é o caixa forte. É buscar um investidor com renda e capital e aí trazer esse investidor para poder fazer uma aquisição de terreno e construção desse terreno. E aí o negócio com o terrenista aí negociar entrada e carência. Fala assim, cara, 300 mil, não tem negócio no preço? Não mexo no preço, cara. Beleza. Então, ó, eu vou te dar 10% de entrada. Às vezes, abrir uma proposta, ó, te dou 10% de entrada, você me dá uma carência de 6 meses para poder vir o saldo. Ah, cara, não dá. 6 meses não dá, eu preciso de grana. E aí entender o fluxo dele. Tá, mas o que você precisa? Quanto? Ah, eu preciso de 30% de entrada. Puta, não, 30% não dá. Eu te consigo 10, te consigo mais 5 em 3 meses, mais 5 em 4 meses, depois o saldo. Entendeu? E aí buscar esse meio termo na negociação. Cara, isso tá... Meu Deus, tu vai falando, eu sempre vou linkando ao primeiro ponto. Perfil vendedor, momento do mercado e perfil Momento vendedor, do mercado né, e perfil. cara? Se tratando de fundamento, sim. É esse, né? Perfil de mercado momento de mercado e perfil vendedor. Show. Um fundamento, sim. Bom Porque não demais. adianta, né, cara, a gente, ficar cagando regra aqui, né? Não, cara, vai lá, dá 30% abaixo, Pede carência. né? Pede E vai dar 12 certo. meses de carência que vai rolar. Às vezes Chega não lá, vai... Entende? Onde é que eu vi isso recentemente, cara? Acho que foi... Não foi na comunidade, acho que foi, enfim, um comentário, um post do Instagram, não sei. O cara falando, tipo assim, cara, eu ofereci um negócio e o terrenista nem me respondeu. Entende, cara? Por quê? Demanda alta. Total. E aí você acaba que a sua proposta soou como ofensa. Soou Fala, como esse ofensa. cara é retardado, não entende nada do mercado. Exato. Entende? Então você já entra numa negociação como amador. Fala, cara, esse cara não sabe nada do que tá rolando aqui.
Agora, se você entende o mercado, exato. sabe o que está rolando, você fala, não, peraí, isso aqui é plausível de eu entregar, Uhum. sabe? 20% abaixo. Saber o valor que tá correndo ali Exato, na atualidade, exato. né, cara? Né? Total. Perfeito. E aí ele até traz ao fim, enfim, esses pontos de esmiuçar, estressar, como trazer esse parceiro terrenista ou como abordar, é o que foi trazido. Eu não vou ler porque a resposta na comunidade da equipe aqui é longa, mas ele... Olá, Fabrício. Muito obrigado pela observação. Grande Reginaldo. Bom demais, senhores. Próximo Segundo ponto. Lembrando terceiro. os dois primeiros até agora, né? Definição da ideia de negócio, ou seja, definição do produto ideal, né? Analisando a demanda e assim por diante. Escolha e aquisição de terreno, tá? Vou trazer um ponto que agora tenho certeza que é relevante e dá a dor de muita gente. Investidores. Uhum. Dúvida do Roberto. Bom dia, comunidade. Estou partindo para o meu segundo projeto de construção para venda. Hoje, trabalho em uma empresa privada e meu atual chefe tem interesse de ser investidor. Que massa. A ideia é de 4 casas padrão Minha Casa Minha Vida. Continuarei sendo engenheiro responsável na empresa dele. E, paralelo, faremos as casas. Tá muito. Que tá cenário, feito. né? Hã? Que cenário, hein? Que cenário, né? Minha dúvida é a seguinte: quanto propor na divisão dos lucros? Pensei em 70-30. O que acham? Cara, o fundamento é o mesmo. Sobre o que eu falei do percentual pro permutante. É muito sobre... Aí a gente tá falando sobre qual que é o fundamento. É produto de investimento. Em termos de investimento. Tem que comparar qual que é o valor do investimento. 4 casas, né? 4 casas, Minha Casa 4 Minha casas, Vida. Minha Vamos, Casa Minha Vida. como se fosse o 350 mil, né? Então 1 milhão e 400 de valor de venda. De 4 valor casas? de venda. Tá, mas vamos só fazer uma conta boba. Uma conta boba não, um exemplo só para Simples. 500 mil. Tá. Exposição. É o que o cara precisa para, enfim, comprar o terreninho e fazer essas 4 casinhas ali. Tá? 500 mil. Então isso é o que o investidor ali vai colocar no negócio. Então quanto que ele vai ter de rentabilidade líquida, né? Numa renda fixa ali? Vai ter 11... Hoje a Selic tá 11,25, né? 11,25. Aí tu tira ali os impostos ali, né? Vai desidratar um pouco esses 11,25% ali, de forma líquida, né? Então, quando você avalia essas opções de mercado de rentabilidade, o que o mercado de renda fixa, CDI, CDB, está oferecendo? A gente está usando Você- só, desculpa interromper, Claro, mas claro. usar esses porque são essas referências, né, Selic, porque são investimentos conservadores. o que a gente Exatamente, chama, tradicionais né? também. Tradicionais, isso. conservadores, que são seguros, né, vamos dizer assim, Exatamente. né, Exatamente. a nível de comparação com o mercado imobiliário. Isso. Então, beleza, identifiquei o que o mercado está oferecendo hoje. Vamos colocar a Selic, 11,25. pode ser. Né? Colocamos a Selic ali 11,25. Tá. O quanto que eu tenho que oferecer de rentabilidade acima da Selic, que ele vai olhar e vai falar assim, ele vai colocar na cabeça dele, tá, cara, eu coloco 500 mil na Selic e vou ter 11,25, né? Eu vou colocar ali, então, numa casa, num negócio físico, concreto, literalmente, né? Seguro, que é um imóvel, e vou ter 11,25, o cara não vai vir. Uhum. 15, já dá uma pensada. 17, pode ser que dá uma balançada, mas vamos para fechar um número redondo? 20, vai. Uhum. 20%. Caramba. 20% sobre 500 mil, né? 100 mil reais. A gente está usando um ciclo de 12 meses, estamos, né? 4 casas, pô, a gente sabe que não dá, né? Mas vamos fazer 12 meses, vai. Vamos colocar 12 meses. Para fechar, pra né? fechar, Comparar o ano, né? o Os ano. 11,25 É. ao ano com os 20% ao ano. Né? Isso. Então veja, pô, tô oferecendo para ele 20% ao ano, 100 mil reais. Ele vai colocar 500 mil aqui, ele vai tirar 100. Beleza. Bem maior do que uma renda fixa, né? A taxa de atratividade é alta frente a uma renda fixa. Tá, mas 100 mil reais.
corresponde a quantos por cento do lucro das 4 casas. E aí entra a proporcionalidade. Exato. Então ele vai jogar lá na planilha de viabilidade, vai jogar lá custo do terreno, custo da construção, custo, enfim, demais custos como ITBI, INSS, enfim, né? Correção da construção, vai jogar ali na administração, administração, e assim por diante. beleza. Chegou lá no custo global do empreendimento, por quanto que eu consigo vender essas unidades? Portanto, dentro de cada cenário, adverso, esperado, ideal de tempo de venda, né? Beleza. Então, dentro desses cenários, eu consigo vender por tanto, aí tirando ali comissão do corretor, da imobiliária, tirando o custo global do empreendimento, eu tenho X valor ali, imposto, né? Eu tenho X valor líquido. Vamos supor que deu R$200 mil de lucro líquido, você vai oferecer 70-30? Não vai. Não precisa, Faz não. sentido. Tu vai oferecer um 50-50 para conseguir chegar nessa rentabilidade. Ah, mas Matheus, 20% é muito. Tá, você quer oferecer 17%? Você acha que com 15% ele vem? Então faz a proporcionalidade ali do teu lucro. E aí, sobre a estrutura do negócio para isso, você não vai montar uma SPE com ele e trazer ele de sócio. Porque senão ele vai ter tomada de decisão, ele vai querer dar pitaco e tudo. Não. Abre a tua incorporadora, da tua incorporadora, abre a SCP e traz ele para a SCP no formato de equity, no formato de participação, dizendo que do objeto, do terreno, do objeto do contrato, que é a aquisição do terreno X, a construção do empreendimento e venda, ele vai ter uma participação de, nesse caso, nesse exemplo, 50%. Então, tudo parte do princípio, do fundamento da análise do produto de investimento. Boa, perfeito. Boa. Porque não é regra, né? Não. A gente tem mentorados, né, Matheus, que exatamente por entender esse perfil de o quanto se precisa remunerar um investidor para aquele perfil específico, aqueles os quais eles queriam trazer, né? Frente aos números da viabilidade do empreendimento, eles chegaram, beleza, Exato. de que 70-30, bem como ele citou aqui, Sim. era um número necessário. Situação que já foi diferente para um segundo empreendimento que manteve esses investidores, mas já foi renegociado. Até por, tu vê, acho que é um ponto talvez só para a gente colocar aqui Claro. também, de que tu trouxe os 20%, né? Uma rentabilidade de 20%, Sim. por exemplo, ao ano. Mas quando também você está se colocando, se mesmo vou trazer o exemplo, né? Claro. Mesmo a 20%, tu tá tendo dificuldade de trazer esse investidor, está tendo dificuldade de trazer investidor, mas por razões suas você sem chance, não vou pagar 25%. E quase que isso está impedindo de tu iniciar, sabe? Dar os primeiros passos ali. Uhum. Que eu vejo muito o perfil de mentorados que fizeram isso dentro da mentoria alavanca. Sim. Não impediram de iniciar uma parceria, iniciar um negócio por entregar uma rentabilidade um pouco maior, de forma que o negócio fosse fechado, Sim. né? Quer dizer que eu estou falando aqui para deixar dinheiro na mesa? De forma alguma. A única coisa que eu estou complementando aqui é para que você tenha a atenção e a sensibilidade de ver o quanto é necessário, talvez, aquele perfil de investidor que você sabe que pode ter um relacionamento de longo prazo, Sim. né? Sim. Então você precisa pagar um pouquinho mais para convencer Claro. ele nesse momento, né? Não deixe de olhar para essa alternativa e ver isso como uma possibilidade para, Sim. cara, sair do zero, vencer a inércia. Cara, é justamente isso. Às vezes, num primeiro empreendimento, o cara ali vai fazer na SCP. Gente, na SCP, tá? Isso é importante o pessoal estar ciente. Que às vezes o cara, eu vou abrir a incorporadora e vou trazer ele de sócio. Não! Ai, não faça Não! isso. Ah, faça capital isso. social da empresa. É teu. E- Não não, e aí eu vou colocar ele com 80 da incorporadora. Não, é sociedade da SCP, a incorporadora é tua e aí você abre uma SCP para isso, tá? Então assim, então se necessário for nesse primeiro empreendimento, tá difícil girar essa engrenagem. E gente, é difícil mesmo. É um primeiro empreendimento, claro, para alguns, devido ao network, o contato pode ser mais simples, né? Que tem pessoas com capital e tal, com disponibilidade, né? Mas caso você tá nessa dificuldade e,
no 20 ele tá difícil, eu quero realmente dar um prêmio maior pro investidor nesse primeiro, para ele vir comigo, porque eu sei que ele é um parceiro pro longo prazo, como o Gabriel falou. Cara, mete um 80-20. Claro, faz as contas, como eu falei, para proporcionalidade. Mas se você vê que o 70-30 ali, o 70% dele deu aproximadamente 20% ao ano, na média, e tá apertado, cara, joga um 80%. Fica com 20% do empreendimento nesse primeiro. Fecha negócio. Faz, viabiliza. Sai da inércia, né? Sai da inércia. Eu já vi até sabe? o Léo comentar, né, cara? Cara, que se for necessário, fique com a administração da obra. Sim, cara, já ouvi falar isso Pra também. sair do zero. Claro. Porque a curva de aprendizado no primeiro empreendimento Total. é bizarra. Cara, e entregando esse empreendimento, entregando É essa outro rentabilidade, é outro. Porque daí abre portas. Total. Abre Validou portas. completamente, né? É, você entregar Os com próximos o que você prometeu, abre portas. Cara, Porque- com o mesmo investidor, com o outros mesmo investidores e e com com o outros. mercado. né? Exatamente. Então você se posicionou, você fez o primeiro, você girou o primeiro ciclo. Isso é extremamente importante, Exatamente. sabe? Exatamente. Para você ir pro próximo. Só para Beleza? complementar aqui um ponto também, a questão das porcentagens e tudo mais, de 50-50, 70-30, eu vejo que uma forma, algo plausível nessa negociação é você justificar todo o trabalho como incorporador que você está tendo, né, na estratégia desse negócio, para você justamente justificar essa rentabilidade que você está tendo. Total. Claro. Então, Com certeza. eventualmente, em um caso onde o investidor queira justificar os 50-50, Sim. poxa, mas a rentabilidade do investidor está muito alta, o investidor, aliás, a rentabilidade do incorporador está muito alta, o investidor tem essa sensação, mas não é bem assim. É porque realmente aqui toda a parte estratégica de analisar o melhor tipo de produto, de viabilizar o negócio em si, Uhum. né, e de gerir tudo isso, Uhum. é do incorporador. Sim. E para isso ele precisa ser muito bem remunerado. O investidor chegou para mim uma vez e falou assim, ele pegou, até então a negociação é 50-50, Aham. né? E ele pegou e falou assim, tá, mas 50-50 e tu vai aportar quanto? Eu falei, não vou aportar nada. Ele, tá aí, tu vai ficar com metade do lucro? Eu falei, sim, Uhum. exatamente. Eu vou trabalhar para isso. Exatamente, porque é o meu trabalho. E não é o trabalho de um mês, é o trabalho de um ciclo de aproximadamente quase 24 meses. Então eu vou estar 2 anos trabalhando ali, gerindo todo o processo, toda a operação, e não é só gerindo uma obra, é gerindo o projeto, é gerindo a obra em si, é gerindo o pilar contábil, é gerindo o pilar jurídico. Você não se incomoda com absolutamente nada durante toda a execução do empreendimento, para lá na frente você ter uma rentabilidade muito acima da média e eu também ser remunerado por uma boa gestão. Isso. Cara, isso é muito Entendeu? legal porque realmente me pareceu, na dúvida do Roberto, que essa relação com o investidor está bem clara. Né? Continuará sendo engenheiro responsável da empresa dele e tudo mais. Uhum. Em paralelo, faremos o recurso Sim. é todo dele e eu serei remunerado como incorporador. É isso aí. Né? De forma que, de fato, essa relação investidor-incorporador, investidor aporta capital, expõe o caixa, Exato. todo o trabalho, bem como o Matheus falou, cara, muitas vezes é 24 meses no ciclo, porque você precisa estudar o mercado, precisa escolher um bom terreno, precisa entender o tipo de cliente que vai buscar aquele produto, definir esse produto, enquadrar um bom projeto, definir uma boa fachada, fazer uma boa contratação, fazer um bom planejamento, uma gestão assertiva. Então, muito legal, muito legal. Acho que o principal ponto dessa dúvida, então, de quanto pagar ao investidor, né, é primeiro ter a clara noção do perfil de investidor que você vai ter. De forma que, como usando o exemplo que o Matheus trouxe aqui dos números que ele colocou, 20% ao ano é o suficiente para aquele perfil de investidor? Pô, é mais do que o suficiente. Legal. Entregar 20% ao ano vai ser 100 mil reais, né? Quanto esses 100 mil representam do lucro? Apenas 25%, por exemplo. Opa, você como incorporador pode ficar com 75%. Né? E assim você vai ajustando essas proporções. Bom demais, senhores. Bom demais mesmo. Engatando com a dúvida de investidores, vou puxar aqui a nossa quarta dúvida, que é sobre financiamento. Vou trazer nesse momento para a gente não descolar aí, né, da questão desse assunto de captação de recursos. E quero entender de vocês o seguinte, a partir da dúvida do Gustavo. Dúvida sobre programa da Caixa de aquisição e construção. Boa noite, pessoal. Estou com uma dúvida sobre esse programa da Caixa.
Estou assistindo às aulas do curso Casa Financiada para Venda. Para quem não sabe, o curso Casa Financiada para Venda é um curso complementar que está dentro da comunidade Domus, né? É um curso onde é apresentado o passo a passo do financiamento junto à Caixa, junto ao Caixa Econômica Federal, para o financiamento habitacional. Esse financiamento que tantos hoje estão buscando para conseguir captar e viabilizar os seus empreendimentos. Aprendi que a Caixa financia 80% e os 20% tenho que ter em mão para liberar o financiamento. Aprendi que a Caixa financia 80% e os 20%, né, tenho que ter em mão, ou seja, tenho que expor para cobrir o que o financiamento não cobre. No entanto, esses 80% refere-se apenas à construção do empreendimento ou também à aquisição do terreno? Em outras palavras, quero saber se a Caixa financiará apenas a construção ou o terreno também. Quem quer Beleza. começar? Vou deixar essa pra ti. Essa daí é... Não, isso é uma dúvida bem recorrente que a gente percebe na comunidade, né? O pessoal tem essa dúvida se a Caixa financia o total da obra, financia toda a construção e o terreno. Mas, sim, a Caixa financia 80% do valor do terreno e até 80% do valor do terreno e até 80% do valor da construção. Esse 20%, né, que agora não me lembro o nome do colega, do Gustavo, comentou, ele tem que ter como exposição de caixa durante a execução da obra. Não quer dizer que ele tenha que aportar esses 200 mil no momento zero, né? Quando ele 20%. Isso, esse 20%, desculpa, eu estava falando antes e eu acabei. Mas não quer dizer que essa exposição de caixa tem que ser no momento zero, quando ele está adquirindo ali o financiamento, né? E a gente até recomenda, né, que ele tenha um pouco a mais do que esses 20%, né, como uma folga aí para ele ter como fluxo de caixa durante a execução, né? Mas sim, respondendo a pergunta do colega, aí sim, a Caixa pode financiar até 80% do custo do terreno e da construção. Boa, boa. Isso aí. Vou aproveitar o gancho de uma pergunta direta. Tivemos aí a resposta da Salete, que é a nossa correspondente da Caixa, que está presente na comunidade Domus, né? Ela está, sim, lá na área de membros, respondendo dúvidas, por exemplo, quando se tratam de financiamento. Ela entra ali e trouxe o seguinte ponto. Olha só. Olá, Gustavo, tudo bem? A Caixa financia, sim, até 80% do conjunto em caso de aquisição de terreno e construção, podendo direcionar até 80% para o terreno, bem como o Fabrício comentou. Caso o saldo do terreno tenha uma porcentagem menor, podes ajustar a diferença para a obra, né? Lembrando que isso acontece em um único contrato. Ou seja, a Caixa financia 80% do conjunto do custo global do empreendimento e desses ela aloca 80% até 80% para o terreno. Aconteceu com a gente, na Casa Montanha. Então, trazer só um exemplo aqui. Um custo global do empreendimento de 1 milhão, um custo do terreno 200 mil e o custo de construção 800 mil. Valor financiado de um terreno, 80% dos 200, os 160 e os 80% da construção, né? 80% de 800 mil, 640 mil. São esses valores que a Caixa vai entrar ali e aportar. Resumindo, mais uma vez, até 80% do conjunto, como a Salete trouxe aqui para nós. Maravilha? Acho que dúvida objetiva, resposta objetiva. Considerando, nesse caso, que dos 200 mil do terreno, a Caixa financia 160 e o mercado... Vamos dar um cenário, né? Ah, boa. E o mercado Entendi. estava aquecido, né? Pô, 200 mil é o valor do terreno. E o mercado estava muito aquecido e 40 mil de entrada não era o suficiente. Vamos supor que tinha que dar 100 mil de entrada, certo? Ou seja, o cara foi lá, o investidor deu 100, ou o incorporador deu 100 mil de entrada e vai financiar o restante. A Caixa libera quanto? 160. O que tem que ser informado para a Caixa? Caixa, eu já paguei 100, tu não precisa pagar 160 para ele. Tu precisa pagar só 100. Certo? Beleza, então a Caixa dos 160 que ela tem para o terreno, ela paga 100. E esses 60 mil, então, que sobrou? Vai para a obra. Que daí foi
Só Ou complementando. outro, perfeito. Né? Aí dos 640 vai para 700 Exatamente. o valor que a Caixa vai cobrir a obra. A obra. E aí vamos Que- estender até o prazo final, então, quando, por exemplo, numa outra modalidade do financiamento, que é o construção em terreno próprio, né? Que é se do conjunto global, A do Caixa- conjunto global, a Isso. Caixa sempre vai cobrir, né? Sim. Até os 80%. Sim. E se o terreno dele valer pelo menos os 20, Uhum. vamos dizer que, mesmo exemplo de 1 milhão, e o terreno vale 300 mil, né? A construção vale 700. Se a construção vale 700 e você precisa aí, sei lá, vamos trazer aqui 700 para a construção, 300 para o terreno, a E Caixa Financia 800. 800 mil, que é o que é do conjunto. custo global. Isso. Me perdi. Os 800 mil cobre o 100% do custo da construção. Sim. Os 800 mil cobrem o custo da construção porque o terreno já está em nome da pessoa. né? Exatamente. Não vai ter essa exposição. Exato. Porque o que a Caixa pega Foda, velho. é 80% do conjunto, sabe? Então, Sim, beleza. Independente da modalidade, né? independente. A Caixa sempre vai cobrir A regra é essa. 80% Até do 80% do conjunto. Né? conjunto. É Como isso a aí. Salete trouxe aqui. Só abrindo um parênteses aqui, a gente está falando ali que a Caixa financia até os 80%. Existe uma regra que é até 80% na tabela SAC, né? Que são os sistemas de amortização, tá? Tem a SAC e a Price. Então, nesse caso, até 80%, a gente está falando da tabela SAC. Quando a gente fala da tabela Price, daí a Caixa financia até 70%, tá? Então, no momento, opte pela SAC para você conseguir. Ah, mas a SAC vai ter uma exposição de caixa durante o ciclo maior. A parcela é maior. Sim, Mas a capacidade de mas- crédito também. Né? Exatamente. Então, boa. Bom demais, bom demais. E para nós ir aí para o fechamento do ciclo, né? Momento de venda do imóvel, trago aí a dúvida do Vitor. Oi, pessoal, tudo bem? Tudo Bom. Quando fiz estudo de viabilidade do meu projeto, eu fui extremamente conservador em todos os cenários. Ou seja, no cenário esperado, adverso e ideal. Que são as propostas dos quais a gente recomenda dentro da comunidade Domus que sejam feitas as análises de viabilidade, de venda, né? Na hora de vender o teu empreendimento. Na época, no condomínio que eu construí, a boa parte dos imóveis eram vendidos ainda durante a obra. Entretanto, por ser a minha primeira e afins, considerei um cenário esperado de 6 meses de venda. O prazo de venda iniciou-se agora e tem tido bastante visita na casa e muitos elogios. Mas gostaria da opinião de vocês. Em qual momento considerar outras estratégias também, como alguma coisa tipo de tráfego pago, né? Se ele deveria considerar isso somente após o cenário esperado, que é o que ele colocou conservadoramente como 6 meses após a finalização da obra, ele terminou a obra agora. Ou se vale esperar, né? Se vale a pena, desde agora, já testar isso como estratégia. Resumindo, querer colocar tráfego pago na hora da venda do empreendimento, né? Sendo que o cenário dele ali está até positivo. Será que é algo que ele já precisa fazer? Ou ele deve adotar outras estratégias de relacionamento e assim por diante para que ele consiga levar a liquidez para o imóvel dele? Cara, minha indicação é adotar estratégias de relacionamento, tá? Por quê? Porque está tendo procura. Está tendo visita. Claro, ele não vai ceder na primeira proposta que vir, né? A não ser que seja uma proposta do valor que ele está pedindo à vista, irrecusável, assim, né? Vai sentindo as propostas, vai maturando a venda. A venda não é... A galera às vezes vê uma proposta, vou vender. Não, calma, espera. Às vezes você fecha um primeiro negócio razoável e em questão de 60 dias pode deixar de receber, fechar um negócio excelente. Até essa primeira proposta Entendeu? pode ser algo... O cliente pode até fazer uma primeira proposta... Exato, para sentir. Pra sentir Entendeu? ali Então não fecha assim de primeira, a não ser que realmente seja à vista e o valor que você está pedindo cheio, vamos dizer, né? Mas Até ali demonstra um certo erro, talvez, né?
Pois é. É aquela Aquela dorzinha de cotovelo. Né? Não é erro, né? Mas depois, com certeza, Depois bate uma fica, dor. Mas então, assim, se tá vindo proposta, cara, não se envolva com questão de tráfego pago, né? Despender energia para fazer anúncio, sendo que está vindo. Mantenha ali busque o maior encantamento nessas visitas, que é o quê? Ambientar a casa, preparar a casa para esse cliente. Você, como incorporador, apresentar o imóvel para aumentar as chances de vir uma proposta, né? E não só deixar na mão do corretor para o corretor ficar lá abrindo e fechando porta, né? Então, isso aumenta a chance de você receber proposta e abrir uma negociação. E daí, nesse meio tempo, buscar novos parceiros especialistas, fechar novas parcerias, né? De corretores, imobiliárias, enfim, e já ir focando no próximo ciclo. Fazendo um estudo de um novo terreno, se for o caso, né? Se não tiver, já, ao invés de, eu vou ficar gravando conteúdo, contratando gestor de tráfego, subindo anúncio, ou às vezes o incorporador não quer pagar gestor de tráfego. Não, vou estudar sobre tráfego pago para poder... Não. Foca em lançar um novo empreendimento, fechar novas parcerias e mantém ali que, cara, se já está vindo boas visitas, o pessoal está gostando agora, a tendência é que dentro dos 6 meses a venda vai ser realizada, né? Até porque, vê se tu concorda, vê se vocês concordam comigo. Quando o Matheus fala, né, em relacionamento com corretores. Corretores. Se ele, por fora, querer começar a fazer o tráfego pago numa situação como essa, é algo que pode até entrar e prejudicar a relação dele com o corretor. Sim. Né? O corretor começar a ver um desinteresse dele da própria relação. Não estou dizendo que tem que dar exclusividade, mas um desinteresse da própria relação. Ele também está trabalhando Sim. direto à venda e tudo mais, não tá conosco a venda desse empreendimento. Quando for nesses casos, Gabriel, a gente nem indica, a gente tem que tomar cuidado com isso. Vai fazer um anúncio, supondo que o cara, não, eu vou fazer anúncio. Beleza. Só que na hora que você fizer o anúncio, vai falar assim, olha, essa casa aqui, tal, faz o anúncio e aí no final você fala assim, procure o seu corretor parceiro para entrar em contato com a gente. Então, menciona para a pessoa procurar o corretor. Porque se realmente a chance desse anúncio cair para um corretor é muito grande. E aí se o corretor vê, poxa, o cara tá anunciando, e aí no final do anúncio tu fala assim, arrasta para cima e me chama no WhatsApp, tu tá descredibilizando ali a parceria. Então os corretores vão começar a se afastar ali, porque, então já que ele tá assim, deixa que ele vende por conta. Isso é um ponto muito, muito importante pra gente bater, porque provavelmente as pessoas, ou enfim, o incorporador busca essa estratégia, Pra acho que vender do tráfego por fora. pago, para não ter que pagar a comissão. Com certeza. Né? Para querer fugir dessa comissão e desse custo. Na verdade, isso é um tiro que pode sair pela culatra. Sim. Né? Na verdade, você constrói um desafeto, enfim. Você acaba perdendo possíveis parcerias que podem ser muito eficientes. Sim. Muito eficientes mesmo para você. Então, cara, o cenário dele é muito bom. Provavelmente os corretores estão levando pessoas alinhadas, né? Bastante visita e muitos elogios. Então, provavelmente os corretores ali estão fazendo esse papel, essa parceria com ele e levando Sim. clientes bons. Exponencialize essa relação. Né? Não crie uma paralela que pode até prejudicar. Se for criar, que seja como o Matheus falou, de que procure o seu corretor parceiro e assim por diante. Beleza? Show de bola. Isso aí. Legal demais. Muito bom. Senhores, mais uma vez, um prazer dividir a mesa com vós. Acho que quem gostou, esse foi um formato novo, né? Diferente, um episódio diferente que a gente fez aqui. Meio que perguntas e respostas do campo de batalha mesmo. Do que o pessoal campo de coloca. batalha. Das dúvidas que mais têm sido frequentes, dos assuntos que têm mais Sim. sido frequentes, os 5 assuntos mais frequentes dentro da comunidade Total. Domus. E eu queria saber de você que está nos assistindo aí, se você gostou desse formato de conteúdo, coloca ali para nós nos comentários. Isso é muito importante, que daí a gente nos motiva, né? Nos direciona a trazer mais episódios também nesse formato, caso faça sentido. Se você, poxa, gostei, foi legal, agregou conhecimento dessa forma, Com certeza. né? Coloca ali, dá um sinal para nós nos sente saudade comentários. do Léo ou não? Também. Coloca aí nos comentários que daí a equipe vai sinalizar e o nosso time de produto aí a gente vai trazer mais conteúdos nesse formato, nesse layout aqui que, enfim, o conteúdo é para você, tem que agregar para você.
Então tem que fazer sentido para você. Né? E se para você que talvez tenha ouvido o podcast todo aqui conosco, entendido quais são os principais assuntos, as principais dúvidas da comunidade Domus e não conhece a comunidade Domus, a equipe também vai deixar aqui um link de acesso, o QR Code também para você conhecer a maior e melhor comunidade de incorporadores do Brasil. Já somos mais de 6 mil membros que passamos pela comunidade, onde essa interação toda acontece, cobrindo todas as etapas do ciclo da incorporação, da construção de um empreendimento, construção de uma casa para venda. Tá certo? Com os seus cursos complementares, como a gente trouxe aqui do curso Casa Financiada para Venda, entre tantos outros, INSS econômico, ou seja, tem um momento que a gente tem um tal de um boletão, né, de um INSS, uma CND para obter, quais são as estratégias que a gente pode, você como incorporador deve adotar, por exemplo, para que você pague de forma eficiente apenas o imposto necessário. Não é burlar, não é jeitinho, é eficiência para pagar aquele imposto que é apenas necessário. Evolução PGO, como fazer uma programação, um planejamento e uma gestão de obras eficiente, entre tantos outros ali que estão dentro da comunidade Domus. Tá certo? Senhores, mais uma vez, Valeu, muito pessoal. obrigado. Obrigado. Tamo junto. Pessoal. Valeu, pessoal. Obrigado. Um Valeu. abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau.